Eu sou o Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. A equipe do Shalom Brasil está em Israel agora, cobrindo e acompanhando todos os detalhes das Maccabiadas 2022. Então, vamos aproveitar esse momento para reprisar algumas das nossas matérias. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. O segundo episódio da viagem para Portugal da equipe do Shalom Brasil. Receita de Chulent com Pesce Gansburg. O tributo ao Tim Maia na Hebraica de São Paulo. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Você confere as últimas novidades do esporte judaico e israelense com Ricardo Setion. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, canal de esportes do Shalom Brasil, agora fazendo eco a cobertura deste que é o maior programa da TV judaica do Brasil, na Maccabiada em Israel. E ainda assim, um pouco de espaço para o resto dos esportes, que sem dúvida alguma tem importância para você, sempre bem informado. A Maccabiada começou, 21ª Maccabiada, mais uma vez o Shalom Brasil em exclusividade em Israel, com os atletas, com as famílias, com os torcedores e obviamente com a emoção da cerimônia de abertura, que foi sensacional. Mas nesta cerimônia de abertura também é importante lembrar que houve dois momentos tristes, mais importantes. O primeiro é a memória de 50 anos daquele atentado que aconteceu na Olimpíada de Munique, em 1972, quando 11 israelenses, entre atletas e treinadores, foram assassinados por terroristas palestinos. Todos eles, os terroristas, foram eliminados depois, durante os anos que seguiram, pelas forças secretas de Israel. De qualquer maneira, estes atletas, 50 anos depois, ainda são recordados e é óbvio que no maior evento esportivo da comunidade judaica mundial, eles teriam que ter o seu espaço. E também foi necessário recordar os 25 anos da tragédia que ocorreu em Israel mesmo, na Maccabiada, em 1997, quando 4 membros da delegação da Austrália perderam a vida quando estavam se preparando para entrar nesta cerimônia de abertura daquela Maccabiada em 97, e a ponte que levava as delegações até o estádio e passava por cima de um rio simplesmente ruiu e muitas pessoas ficaram feridas. Esses dois eventos foram recordados na Maccabiada e a gente lembra que o Brasil era a delegação seguinte nesta ponte e agora
Todos os atletas judeus lembram desta tragédia que aconteceu e nós aqui também no Shalom Brasil. Vamos deixar a Macabeia de lado para falar de futebol, porque pela primeira vez na história Israel tem um treinador na Liga da Índia. Marco Balbol, de 54 anos, que foi assessor, foi o número 2 dos treinadores da seleção de Israel, aceitou o convite e agora é um treinador de uma equipe importante, o Northeast United da Índia. É, sem dúvida alguma, algo interessante, a exportação de treinadores israelenses para uma liga bastante importante na região. Portanto, Northeast United, equipe da primeira divisão da Índia com um treinador israelense. E é Israel que consegue a medalha de ouro no Mundial de Vela que ocorreu na Holanda. Tamar Steinberg conseguiu a medalha de ouro e o primeiro lugar no windsurf modelo 420. Israel também faturou medalha de prata nas duplas nessa mesma competição. Esta competição é o Mundial de Juniores para menores de 21 anos. E para concluir o nosso pequeno espaço esportivo desta vez, já que a Maccabiada é tudo o que nos interessa e realmente mais de 500 atletas na delegação, é um mar amarelo que simplesmente chega a Israel, vamos falar de esgrima, por uma simples razão. Nas 2 últimas semanas, nós informamos como Israel tem tido problemas para viajar com seus atletas para fora do país, por questões de segurança. Durante quase 2 meses, a Turquia esteve em alerta vermelho para israelenses e agora atletas não podiam viajar e muitos problemas devido à segurança com esses atletas. Imaginem vocês que foram 26 os eventos esportivos internacionais que nos últimos 25 dias israelenses não participaram, não puderam viajar. Mas na esgrima, um campeonato mundial da modalidade que ocorria num país árabe era, sem dúvida alguma, o mais problemático, porque Israel tem condições de ganhar medalhas e, sendo em um país árabe, o Egito, havia muitas dúvidas e foi cancelada a participação de Israel por 2 vezes. O interessante desta questão da esgrima é que os 5 melhores atletas não são somente cidadãos israelenses comuns, eles são soldados do exército de Israel. Assim que era um grande problema deixar esses atletas viajarem. Foi necessária a intervenção do ministro do Esportes, Heli Trooper. Foi também necessária a intervenção do primeiro-ministro Israel Lapid, que ligou para o líder do governo egípcio, pessoalmente Ahmed al-Sisi, para pedir apoio na segurança. Imaginem vocês, a cooperação do governo israelense com o governo egípcio para proteger atletas israelenses em pleno 2022. Por enquanto é só, canal de esportes do Shalom Brasil. Aquele abraço a vocês e boa Macabiada a todos nós aqui. Exclusividade no Shalom Brasil, direto de Israel, a equipe do Shalom Brasil trazendo todos os detalhes. Aguardem. Um clássico do Shabbat é o Chulent, que você aprende agora a receita da feijoada judaica com Pessi Gansburg. Então, estamos aqui hoje para fazer uma comida super tradicional, super antiga, chamada Cholent. Em Shabbat, é proibido cozinhar, tem que deixar toda a comida pronta. Pode deixar um fogo acesa com a comida se esquentando. Pode ficar cozinhando 24 horas ou mais. A gente começa ele na sexta-feira e ele é sempre servido no Shabbat no almoço. E ele fica no fogo baixinho o Shabbat inteiro. A receita de Cholent nunca vai ser certinho. Então, se você não tem esse tipo de feijão e quer fazer outro feijão, pode colocar. Então, vamos começar. Aqui eu tenho 2 tipos de carne que eu vou usar no meu Cholent. Essa aqui é um osso buco, tá? E aqui eu tenho um pacote de músculo simples, já vem cortado. É uma carne que é ótimo para usar dentro do Cholent, tá? E eu vou esquentar minha panela. Eu estou usando uma panela de ferro. O panela de ferro é bom porque ele mantém o calor para bastante tempo. Vou colocar um pouco de óleo, só para não grudar. Eu tenho aqui uma cebola picadinha, vou colocar. Eu já vou fazer a carne para refogar.
Deixa ele para pegar aquele queimadinha, aquele grelha embaixo. Eu vou espremer agora os alhos, eu vou botar umas 6 dentes, tá? Eu não gosto de colocar no início, eu não quero que ele queima. Eu tenho 2 feijões aqui que eu deixei de molho. Feijão branco e feijão carioca. Normalmente de fazer um mix. E aqui eu tenho também meio copo de cevadinha. Então eu já deixei de molho e só vou escorrer. Vou botar sal, bastante sal. Páprica dá um cor e um sabor bem bonito. E aqui eu vou colocar pimenta fresquinho. Então, já tá tudo pegando o sabor, tá tudo indo. Falta colocar a batata. Eu usei a batata lavada e eu cortei ela em 4. Vou colocar por cima, eu gosto da batata em cima. Então, agora que já tem a batata, só falta a água e os últimos temperos. Então, eu vou colocar água, vou colocar um pouco de ketchup, shoyu. Isso também não precisa, tá? Mas 1 colher de mel, ele dá uma coisa no cholent gostoso, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer um quiche, é gostoso. Mas por enquanto ele já pode cozinhar nosso cholent. Eu vou tampar e deixar ele quietinho, cozinhando devagarzinho. Então, agora vou fazer o quiche. Para fazer quiche é super fácil, tá? Vou colocar tudo no multiprocessador, bater, vai virar uma pasta e a gente vai enrolar. Começando com uma cebola, não precisa picar, pode pegar uma cebola, corta em 4. Vou colocar um talo de alho, vou cortar pedaços. Vou colocar cenoura, que dá um sabor. Ele vai dar cor bonita, tá? E ele vai dar sabor. Sal. Vou colocar pimenta, pode usar pimenta branca, preto, fresco. E o páprica, que vai dar também de novo aquele cor bonito. Aqui eu tenho meio copo de óleo, tá? Aqui tem 1,5 xícaras de farinha já peneirada. Então, vou colocar. Rola os lados, aperta bem e coloca para baixo. Vamos tirar a tampa. Ó, aqui eu tenho o quiche. Vou colocar ele bem delicadamente por cima. Ele vai ficar boiando por cima e ele vai cozinhar no vapor. Vou tampar. Agora pode esquecer dela até amanhã de manhã. Vamos abrir essa quiche. Vou cortar fatias, a gente costuma cortar fatias. Então, o gostoso do cholent é reunir a família no Shabbat de tarde, ficar na mesa, onde sem pressa para correr, para fazer qualquer coisa. Faz parte do cholent e é super gostoso. Se você gostou dessa receita, ele se encontra no meu livro de receitas Shabbat. Muito mais receitas lá para você curtir. Para conseguir esse livro, é só entrar no site do centronovohorizonte.com.br, você adquira, ou no amazon.com.br. Agora, prova de verdade. Muito bom, muito gostoso. L'chaim. No quadro Conibo em Foco, você vê as principais informações da comunidade judaica dessa última semana. O episódio da Associação Mútua Israelita-Argentina é algo que agride todos aqueles que acreditam no mundo democrático, no mundo de convergência, no mundo de tolerância. É verdade que afeta a comunidade judaica, mas afeta toda a sociedade. E nós, lamentavelmente, nos encontramos anualmente para lembrar dessas pessoas que perderam ali as suas vidas. Mas mais triste de tudo isso
É a falta da boa vontade das autoridades argentinas de esclarecer os autores que causaram tal episódio. Nós sabemos que existe uma ligação muito forte e, aliás, cada vez mais, da presença de grupos terroristas ligados ao eixo do mal e particularmente ligados ao Irã. E nós não vamos, em momento algum, sossegar. Nós vamos exigir, por parte das autoridades da Argentina, um esclarecimento que possa, sim, dar um caminho jurídico de condenação àqueles que cometeram tal atrocidade. Episódios como o da AMIA não podem acontecer nunca mais. A seguir, tributo ao cantor Tim Maia na Hebraica de São Paulo. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Chamo agora a Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, diretamente de Israel. É com você, Sheila. Olá, Rudi. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje eu estou fazendo um passeio por Neve Tzedek, que é um bairro de Tel Aviv. Vem comigo que eu vou contar um pouquinho da história desse lugar incrível que é Tel Aviv. Tel Aviv foi fundada num domingo de primavera em 11 de abril de 1909. Você sabe como começou Tel Aviv? Em abril do mesmo ano, um grupo de judeus de uma associação chamada Mansion House fizeram um sorteio inédito. Pegaram conchinhas pretas e brancas nas quais Akiva Arie Weiss, que dirigia a associação, escreveu os números dos lotes e os nomes das famílias que foram escolhidos aleatoriamente por uma criança. Os dois grupos de conchas pretas e brancas, onde uma cor representava os nomes das famílias e a outra cor os nomes dos locais para onde iriam viver.
Cada cor foi colocada numa caixa e a criança tirava cada vez uma conchinha preta e uma branca. E assim, cada família dirigia-se para o local sorteado. Dessa forma, Tel Aviv começou. A necessidade de estabelecer uma cidade real, um assentamento não cooperativo e não agrícola, não um grupo, não uma colônia, mas uma cidade, como na Europa, como na América, realmente aconteceu. O terreno e as casas construídas nele não foram financiados por esmolas ou arrecadação de fundos pelas comunidades judaicas na diáspora, mas foram comprados pelos colonos. Antes da subida ao terreno, foi formulado um plano meticuloso para a divisão do mesmo e a criação da rede de ruas ao redor das casas, que é de fato o primeiro plano para a construção de uma cidade hebraica. Em 1910, as primeiras 60 casas da mansão ficaram prontas. No mesmo ano, o comitê de bairro decidiu mudar o nome do bairro. Em vez de Ahuzat Bait, a oferta de Menachem Shenkin foi aceita e o bairro passou a ser chamado de Tel Aviv, como é o nome da tradução de Nahum Sokolov do livro Outer Newland, de Benjamin Zeev Herzl. Assim, Tel Aviv se tornou a única cidade do mundo com o nome de um livro. Durante o século XIX e o início do século XX, milhares de judeus migraram para Israel, que se estabeleceram em Jaffa e renovaram a comunidade judaica por lá. À medida que a comunidade crescia e a densidade aumentava, surgiu a necessidade de sair das muralhas da cidade e povoar as areias circundantes, surgindo assim um bairro judeu chamado Neve Tzedek. As casas do bairro foram construídas em 1887 ao norte da estrada que ligava Jaffa a Nablus. Outros bairros foram estabelecidos próximos a Neve Tzedek. Neve Tzedek é o primeiro bairro judeu de Tel Aviv. Foi fundado em 1887, 22 anos antes da fundação de Tel Aviv, por famílias judias que queriam morar fora de Yafo ou Jaffa. A iniciativa de estabelecer o bairro partiu da empresa Ezrat Israel de Jaffa, criada por Elazar Rokach, irmão de Shimon Rokach, e foi criada com o objetivo de atuar em benefício do público. O primeiro empreendimento da empresa foi estabelecer um hospital para os trabalhadores pobres e coloniais da cidade que visitavam os médicos de lá. Segundo Faibel Kachanov, que era secretário da empresa, uma das reuniões dos diretores da Ezrat Israel foi decidido construir um novo bairro judeu na fronteira de Jaffa. Nova Tzedek foi finalmente estabelecida com a ajuda de Aharon Shlush, que possuía terras na fronteira de Jaffa. É um lugar delicioso para passear a pé e admirar as construções, a mistura do antigo e o moderno, os grafites em várias paredes, além de, claro, toda a história que permeia por essas ruelas estreitas e encantadoras. Gigantes literários, filmes de vanguarda e delícias culinárias aguardam nos becos estreitos desse local histórico e colorido. Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Vem comigo! Aconteceu em 2020, na Hebraica de São Paulo, lá na Praça Carmel, um tributo ao cantor Tim Maia, uma das personalidades musicais mais tocadas e aplaudidas dos anos 70 e 80. A Praça Carmel da Hebraica de São Paulo se tornou o palco de um grande show. A banda Tim Maia Forever apresentou no clube um tributo ao artista, homenageando a personalidade mais requisitada na época dos anos 70 e 80. Faz parte, na verdade, de uma série de trabalhos que a gente vem fazendo no clube, que são
trazer grandes nomes, tanto da MPB quanto do rock internacional, da década de 80, 90, enfim, para recuperar a memória dos sócios, para trazer o público para cá, para o clube à noite, e tem dado certo. Então, como já é um trabalho que vem dando certo, a gente vem seguindo nele e tentando melhorar. Tim Maia foi um desejo do sócio e a gente está aqui para agradar o sócio, então estamos trazendo um desejo dele. Uma balada bacana, com gente de várias faixas etárias, está super cheia, surpreendeu bastante as vendas, acima da expectativa. Estamos felizes de estar trazendo essa atração para a Hebraica. O Tim Maia traz só alegria. As músicas do Tim Maia não tem idade, não tem... não existe um preconceito em si. A música já faz 20 anos que ele morreu e a música dele é fantástica. O cantor animou o público com as músicas do astro Tim Maia e fez com que sócios e convidados aproveitassem ainda mais a noite. É muito bom poder assistir um show de atores, de cantores que a gente fez parte dessa geração, encontrar gente conhecida, amigos, poder dançar, poder se divertir. E Hebraica proporcionando isso, melhor ainda, que é um clube que a gente adora e gosta muito. O Tim Maia a gente adora. A Hebraica, para nós, é nossa casa. Então, toda vez que a gente tem oportunidade, a gente vem e assiste o show, prestigia. Maravilhoso! Eu amo isso aqui. É a minha segunda casa. Adoro esse clube. E venho em todos os eventos. Rabino responde. Por que tem pessoas que são muito pobres e passam a vida trabalhando e outros que têm muito dinheiro? Será que a Torá fala algo a respeito disto? Sim, os nossos sábios no Talmud falam a respeito disto e tem uma visão bem clara. Aliás, na Torá está escrito, até Mashiach chegar, haverá pobreza. Quando o Messias, o justo Redentor, chegará, não haverá mais pobreza, a riqueza será para todos. Mas até lá, tem pessoas que têm mais e outros que têm menos. Agora, a riqueza não é apenas com dinheiro. Tem pessoas que têm riqueza de espírito, outros são muito tolos e muitos pobres no espírito. Tem alguns que têm riqueza, na verdade, no caráter. São pessoas que são muito joviais, simpáticos, otimistas, outros de cara fechada. Todo mundo neste mundo é um doador e um receptor. Então, para interagir, Deus fez isto para as pessoas que têm mais, dar para aqueles que têm menos. E não somente eles estão fazendo um favor, não, eles estão fazendo um ato de justiça. Deus colocou o dinheiro dos pobres nas mãos dos ricos. Então, quando um rico está ajudando uma pessoa carente, ele não está fazendo caridade nenhuma. Ele está devolvendo a este homem o que é dele. E assim a mesma coisa, uma pessoa pode ser pobre, mas um grande doador, ele pode inventar coisas magníficas. Quantos pintores, quantos artistas, quantos intelectuais, cientistas são pessoas que nasceram em famílias carentes e pobres e beneficiaram a humanidade, não com dinheiro, mas com invenções, com uma série de coisas diferentes. Então cada um dá e cada um se beneficia. Somos todos doadores e receptores. E isto faz uma interação entre as pessoas. A pessoa não se torna um egocentrista, se torna um altruísta. Cada um está fazendo o melhor para melhorar a vida do outro. A seguir, fontes. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra.
businessman, the captain of a yacht at sea, and a simple conversation between the two of them. For the Rebbe, their simple exchange is far from ordinary. It can lead to a life-changing journey, a journey on the sea of life. Als ik ben naar Jid en er door is geregeld, maar ik jongen we schon im Tevi zijn in bin ik bezig. Und der Rebester hat ihm geschenkt mit einem Chosim, zwischen sie Echet geschenkt ihm von Nutzen Gesundheit, a Schiffel. Geloschen a Medina, a Yacht. Als wird der Mied bei Mieden hat ihn gepeilt, als darf sich nicht schämen, der Mied, was Said bechaye jem. Und nicht sich nicht schämen, nicht für Iden schämen sich, nicht für Nicht-Iden schämen sich. Bis wann nicht, als das Angehen durchführen, als bepeilt. Bischaßer sei Reis gefahren, Kedarke Misman, auf ein paar etliche Tage. Aber haben die Jemea Chefisch auf sein Yacht. Bischaß vielleicht kommen, Misman hat viele, der gewusst hat, die viele, Schmeine Esser, die viele Samide. Darf sein Pondabel Yerushalayim, hat gedacht wissen, wo sie gefühlt sich Misrach. Bischaß bebeisig, Amok im Kavua, weiß wo Mizrach ist, beschaß fort auf ein Schiffel. Darf man sich wissen, bei jeder stellt sich Davnen, jeder stellt sich Schminesre, wo sie gefühlt sich der Zad Mizrach, gedei soll sein Ponov Yerushalayim. Weil sie kommen, das ist gefunden, nach sein, die Kaffeejacht, ich darf mir nicht wen und einzige Eize aufzufragen bei dem Kapitän, bei dem Reisha Chevel von der Yacht, wo sie gefühlt sich Miser. Hat es also getan. Schaße hat es getan einmal, oder weißt du, der Reisha Chevel, der Kapitän gemeint, hat das Mikra Nikrahu. Diese Tamsche hier, will wissen, wo sie Miser, fragt wo ist Miser? Schaß hat beim gefragt, einmal und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Der beim gefragt, was hat es mit einmal? Hat nicht kein Reisha Chevel, viele nicht kein Malach, nicht kein Marin, nicht kein Matros. Wo sie ihm nicht gehen, wo das Miesach, diese wissen, was sie zu finden, die Jagd, nicht, dass sie sein Linien, das tut der Reisha Chevel. Als wird sich angehen vielen, als Al-Jewisch mit Pnei Hamaliyah, und beschaß mir Said Behemes, hat mir sich nicht mit was zu schämen. Wer Adrabe, dass Gorgehen Janke, hat nicht behalten das, hat ihm gesagt, dem Emes. Also wer darf davnen zu dem Ebersten, und der davnen darf sein, soll gehen durch Jerusalem, durch den Beis Hamikdash, was heute bei Jerusalem, ich gehe, der Davne soll sein, lifnei mi ato eme, darf sein Ponov Yerushalayim. Und dem Gent für der Kapitän, Eba See sagt als nicht gucken dich auf Dru, was gehört, am Atzliach in Asoki. Und natke die Kacha, der Reisha Chevel, Bema Mishores. Liegt ihm im Kopf, zu trachten wegen dem Ebersten, 3 Mal am Tag, wie hatke die Kacha, und nicht nur zu Stammer trachten, nur stellt sich weg, macht sich mit Kolin Jono und will mechaven sein, darf geponnen le Mizrach, gedei die Tfila soll sein, wie Tfila darf sein. Über sie sagt wird getan mehr trachten wegen dem Ewig. A tradução literal da palavra kippá é arco, que fica compreensível quando pensamos em seu formato. Ela é um lembrete constante da presença de Deus que está acima do homem, acompanhando, protegendo e guiando todos os lugares. Nossos sábios afirmam que cobrir a cabeça também está associado à humildade,
pois, novamente, demonstra que Deus não somente está sobre nós, mas também observa nossos atos. Desta maneira, refletimos sobre nosso comportamento e ações. Algumas leis sobre cobrir a cabeça. É costume judaico, desde os primórdios, um homem manter sua cabeça coberta o tempo todo e expressamente proibido entrar numa sinagoga, mencionar o nome divino, recitar uma prece ou bênção, estudar a Torá ou realizar qualquer ato religioso de cabeça descoberta. Crianças pequenas, a partir dos 3 anos, devem ser criadas cobrindo a cabeça. Mulheres casadas também devem cobrir suas cabeças, incluindo os cabelos. A seguir, o segundo episódio da viagem para Portugal da equipe do Shalom Brasil. Você confere agora o segundo episódio da viagem que a equipe do Shalom Brasil fez a Portugal em 2018, buscando a herança judaica no país. Continuando a nossa viagem, nós chegamos em Belmonte. A comunidade judaica da cidade só foi de fato reconhecida no final da década de 80 com a chegada de um rabino, e essa sinagoga foi inaugurada em 1996. A aconchegante e acolhedora sinagoga Beit Eliyahu fica em uma antiga judiaria da cidade portuguesa. Atualmente, ela não possui um rabino fixo. A sinagoga reúne a pequena comunidade judaica, que é composta por pouco mais de 50 pessoas, e a liderança comunitária é feita por pai e filho. O fato de existir essa sinagoga, na verdade, é uma forma de manter as raízes judaicas aqui em Belmonte, né? Sim, nós já temos judeus aqui em Belmonte desde 1297, já temos aqui há 600 anos judeus em Belmonte. Foi que também graças às mulheres que o judaísmo manteve-se até aos tempos de hoje, foi passando oralmente
porque os livros foram que não havia sidus, não havia livros, não havia Torá, foi tudo queimado, foi na via oral. Foi graças aos nossos antepassados que nós estamos aqui hoje. Em Belmonte, ainda há um cemitério judaico que foi inaugurado em 2001. A cidade é conhecida por ser a terra natal de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Porém, ela exerce um importante papel ao manter viva a história judaica em Portugal. Nós estamos em frente à casa que o senhor nasceu, que é na antiga judiaria. O que representa para o senhor continuar vivendo em Belmonte e mantendo a comunidade judaica aqui? Para mim é muito importante manter a minha identificação e a minha identidade. É muito bom mesmo. E aqui em Belmonte é um local onde muitos judeus vêm visitar de outros países. Para o senhor, o que representa passar essa história do legado judaico aqui da cidade de Belmonte? É muito importante porque muitas das famílias de outras partes do mundo vêm a Belmonte à procura das suas raízes, à procura da sua identidade, só que com a Inquisição tudo se perdeu. E então toda a tradição foi-se mantendo oralmente de mães para filhas ao longo destas centenas de anos, porque todos os livros sagrados desapareceram. Aqui na cidade de Belmonte também é possível visitar este museu que, através de objetos e documentos, mostra a história dos judeus aqui em Portugal. Como é o caso deste painel interativo em que traz processos da época da Inquisição. Então, por exemplo, nós temos a Luísa Antônia, de 30 anos, que o crime e a acusação dela foi praticar o judaísmo. Além disso, nós temos a Inês Nunes, de apenas 14 anos, que foi morta em um auto de fé por ter cometido o crime de praticar o judaísmo. E todos os bens da família e das 3 gerações posteriores foram confiscados. Esse museu judaico traz peças desde a Idade Média até o século XX, mostrando as tradições judaicas que foram mantidas ao longo dos anos. Além disso, conta-se a história dos cripto-judeus, que eram os judeus convertidos durante a Inquisição, mas que de forma escondida praticavam o judaísmo dentro de casa. Esse é um museu com acervo amplo e que é muito visitado. Uma cidade aqui de Portugal desempenhou um importante papel durante a Segunda Guerra Mundial. Vilar Formoso, que faz fronteira com a Espanha, é reconhecida por ter acolhido e recebido de braços abertos muitos refugiados durante o Holocausto. E muitos deles chegaram aqui de trem por esses trilhos. Ao lado da estação de trem da cidade, foi construído o Museu Vilar Formoso Fronteira da Paz. Logo na entrada, há escrito no chão em várias línguas a frase "O início do inferno". Nesse estreito corredor, conta-se por meio de fotos, textos e vídeos a história da ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, os episódios que antecederam o início da Segunda Guerra Mundial e os horrores do Holocausto. Ao mudar de ambiente, chega-se em um local amplo e claro. Por todos os lados, fotografias, documentos e vídeos mostram a chegada dos refugiados a Portugal e a forma acolhedora que eles foram recebidos. Além disso, é possível conhecer as histórias de diversas famílias que foram formadas justamente pela ação humanitária dos portugueses. Como foi pensar em conceber um museu como esse, contando a parte da história do Holocausto, mas principalmente o papel muito importante que os portugueses, e principalmente Vilar Formoso, teve durante a Segunda Guerra ao ajudar os refugiados? Foi um desafio muito interessante. Eu já tinha feito e já tenho feito outros trabalhos sobre a questão dos refugiados. Quando a Câmara de Vilar Formoso de Almeida nos fez a proposta de fazer o museu, a mim e a arquiteta Luísa Marques, que é quem concebe este espaço, foi muito desafiante, porque tínhamos 2 armazéns, um muito estreitinho, outro muito largo, e logo, quando nós vimos os 2 armazéns, foi muito claro, isto tinha que ter esta forma. E depois, foi um projeto mágico,
eu posso dizer, porque as histórias caíam e vinham ter comigo, que eu ainda estou para saber como, que são histórias de sobrevivência, são histórias de vida e são histórias de esperança que nos mostram que mesmo no pior momento possível, nós temos a hipótese de fazer qualquer coisa pelo outro e temos a hipótese de nos pormos em pé e de começar de novo. E isso eu acho que é uma mensagem boa para deixar para toda a gente. E existir um museu como esse, na verdade, também é um alerta, né? Porque nós temos o começo da história de governos autoritários. Então, na verdade, é um museu que mostra essa esperança, esse acolhimento dos portugueses, mas também é um marco na história, né? É, e eu acho que nos mostra no momento, sobretudo, não só da Europa, mas do Ocidente em geral, que se vive, com o drama dos refugiados à nossa volta, que nós todos estamos a ver e que nos passa um bocadinho ao lado. Eu acho que as pessoas acabam por fazer um bocadinho de não querer muito olhar e perceber que um dia podemos ser nós. O museu ainda faz uma homenagem a Aristides de Sousa Mendes, que era cônsul de Portugal na época da Segunda Guerra Mundial e concedeu vistos a milhares de refugiados, na maioria de origem judaica, que puderam entrar em Portugal, salvando assim a vida deles. O que representa ter esse museu aqui na cidade e, de fato, mostrar para as pessoas esse papel importante que Vilar Formoso teve durante a Segunda Guerra Mundial? Este museu, o que é que pretende fazer? Fazer uma homenagem aos portugueses que estiveram envolvidos, nomeadamente também o cônsul Aristides Sousa Mendes. Nós somos orgulhosos do trabalho que ele desenvolveu, mas também os habitantes, porque souberam fazer isso, dar paz às pessoas. Eu lembro-me aqui na inauguração e eu tive o prazer de estar com pessoas que tiveram nesses comboios que pararam aqui em Vilar Formoso. E elas disseram-me, e não me esqueço nunca destas palavras que me transmitiram, de ter dito: Vilar Formoso tem um sol mais bonito do mundo. É o sítio onde eu encontrei a paz. E isso vou levar para toda a minha vida aquilo que aconteceu. Quando a Inquisição foi instaurada aqui em Portugal, a comunidade judaica da Vila de Trancoso era a mais importante e também mais numerosa da região das Beiras. Hoje, existe uma sinagoga e inúmeras evidências da presença judaica. A Casa do Gato Preto possui na fachada elementos esculpidos que remetem ao judaísmo, como uma figura que tem semelhanças com os portões de Jerusalém e o Leão de Judá. Em Trancoso, foi inaugurado em 2012 o Centro de Interpretação Judaica Isaac Cardoso, localizado em uma antiga judiaria. Nele, é possível ver a história da presença judaica na região e a instauração da Inquisição. Em uma sala, ainda há os nomes de 500 pessoas que foram presas e mortas durante esse período. O centro ainda abriga a sinagoga Beit Maim Haim. O nosso grupo aproveitou o momento e realizou a reza da manhã. Ainda existe a Casa do Bandarra, em homenagem ao poeta, profeta e sapateiro Gonçalo Anis Bandarra, que viveu na cidade e foi perseguido pela Inquisição. Ao longo de toda essa viagem, nós passamos por diversas cidades aqui em Portugal para justamente resgatar a herança judaica, né? Então, como que surgiu a ideia da Secretaria de Estado de Turismo de convidar tanto jornalistas, nós aqui do Shalom Brasil, como outros jornalistas e operadores de agências de viagem para fazer toda essa viagem e esse resgate? Então, toda essa história, ela não fica revelada se vocês não aparecerem ou se vocês não participarem. A herança judaica é algo muito importante para nós e que nesse momento estamos resgatando. Eu acho que foi muito bom todos vocês passarem por essas cidades, ouvirem as pessoas, muitas delas que foram eles os intervenientes, onde durante séculos eles estiveram escondidos para a sociedade. Então, eu acho que é importante cada vez mais nós resgatarmos essa história e reconhecermos a importância de cada uma dessas pessoas na existência desse país e na forma como nós nos moldamos, né?
Após essa intensa viagem em busca pela herança judaica em Portugal, é possível constatar que o governo português está empenhado em manter viva a história judaica presente no país. O nosso grupo, composto por brasileiros e argentinos, saiu encantado de Portugal. Foi uma experiência realmente surpreendente, porque a gente não tinha uma noção exata do que a herança judaica tinha para nós, judeus. Tem o Museu da Paz, numa cidade que fica na divisa com a Espanha, que, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, foi a porta de entrada de muitos e muitos refugiados. Esse museu é um lugar que todo judeu deve vir ver com seus próprios olhos e assinar embaixo, obrigado Portugal. Uno cree que cuando viajó a Marcha por la Vida vio todo, y resulta que no vimos todo. Acá hay como el lado B o una parte que no conocemos. Yo ayer, se lo comenté a la gente del gobierno, yo ayer me comuniqué con gente de Yad Vashem y pregunté por qué para Yad Vashem es importante Portugal. Ellos acá salvaron 110.000 judíos. Esta fue la respuesta de Yad Vashem, más un justo entre las naciones. Para mí en el viaje hubo dos momentos impactantes y muy interesantes. Uno cuando fuimos a la biblioteca y pudimos ver la Biblia del siglo XIII, XIV, XV, están investigando, la verdad que es algo impactante y muy importante para la comunidad judía. Y otra cuando fuimos a la sinagoga de Belmonte, encontrar en ese pueblo tan pequeño que todavía siga funcionando, que esté la sinagoga en funcionamiento. Eso es importante que la comunidad judía siga em pé e siga funcionando, que não seja somente um museu e que esteja cerrado. Há 31 anos que eu participo de viagens de inspeção e essa viagem realmente me tocou profundamente, porque é um tema relacionado com as minhas origens, com a minha vida, com a minha história. Eu me emocionei muito durante vários momentos da viagem e eu quero ter a oportunidade, eu espero realmente que a gente consiga organizar e estruturar uma maneira de a gente poder oferecer para que as pessoas possam ter as experiências que nós tivemos. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas não deixe de acompanhar o nosso programa no nosso site www.shalombrasil.com.br e também seguir o Shalom Brasil nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Hoje nós terminamos o programa com o Salmo 104 em uma melodia dos judeus da Babilônia. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil!
כשלמה, נוטה שמיים קרירה, הקרא במים עליותיו, הסמבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בתיבות עולם ועד.